Você não vai acreditar no que está acontecendo na vida de Leonardo DiCaprio. O astro de Hollywood, conhecido tanto por sua carreira brilhante quanto por sua longa lista de namoradas modelos, acaba de ultrapassar mais um limite chocante. Sua nova namorada tem apenas 19 anos. Sim, você ouviu direito. E se você acha que isso é um exagero, espere até ver os detalhes sórdidos dessa história. Leonardo sempre foi alvo de polêmicas quando o assunto é relacionamento, mas dessa vez a situação está ainda mais escandalosa. Afinal, como um dos maiores nomes do cinema mundial, um homem milionário e influente sempre acaba se envolvendo com mulheres cada vez mais jovens. Qual é o verdadeiro padrão por trás dessas escolhas? Será que há algo mais profundo nisso que ninguém está falando? Vamos analisar cada detalhe dessa nova relação que está deixando os fãs perplexos e gerando um grande debate na internet. Mas antes de entrarmos nessa história surpreendente, já deixa o seu gostei nesse vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho, porque aqui a gente traz os bastidores mais quentes das celebridades e sempre com aquele olhar crítico que a mídia tradicional não tem coragem de mostrar. No YouTube, sua inscrição é essencial para que o canal continue ativo e para que eu possa continuar trazendo esse conteúdo exclusivo e polêmico para vocês. E se você quiser apoiar ainda mais o canal, pode enviar um Super Thanks e ajudar a manter nosso trabalho independente. Mas se não puder, comenta aqui embaixo qual foi a parte mais chocante dessa história para você. Agora fique comigo até o final, porque a última revelação vai te deixar de queixo caído. Será que finalmente temos uma explicação definitiva para essa estranha obsessão de DiCaprio por mulheres extremamente jovens? Será que ele vai quebrar esse padrão algum dia? Ou será que há um segredo ainda maior por trás dessa nova relação? Prepare-se, porque o que vem a seguir é simplesmente inacreditável. Leonardo Wilhelm DiCaprio nasceu em 11 de novembro de 1974, na cidade de Los Angeles, Califórnia. Desde o início, sua vida já estava cercada por influências artísticas e uma mistura cultural rica. Seu pai, George DiCaprio, era um escritor, editor e distribuidor de quadrinhos underground, conhecido por seu envolvimento na cena alternativa e pelo contato próximo com artistas e escritores da contracultura. Sua mãe, Irmelin Indenbirken, era uma imigrante alemã que trabalhava como assistente jurídica, desempenhando um papel fundamental na criação do filho após sua separação de George, que ocorreu quando Leonardo ainda era um bebê. Embora tenham se divorciado cedo, seus pais sempre estiveram presentes em sua vida, o que fez com que ele não sentisse a ausência de um ambiente familiar acolhedor. Desde muito pequeno, Leonardo esteve imerso em um ambiente criativo. Seu pai, por estar envolvido com quadrinhos e arte, frequentemente levava o filho para conhecer amigos artistas, ilustradores e escritores, o que naturalmente despertou nele um interesse pelo mundo da imaginação e da expressão criativa. Ele cresceu cercado por livros, pinturas e revistas em quadrinhos, o que alimentou sua curiosidade e o fez desenvolver um olhar diferenciado para contar histórias. Mas a infância de Leonardo não foi de luxo nem glamour. Ele cresceu em bairros considerados de classe trabalhadora em Los Angeles, e um dos lugares onde passou parte da infância foi em uma região da cidade conhecida por sua criminalidade e tráfico de drogas. Ele já mencionou em diversas entrevistas que, quando criança, via brigas e violência nas ruas, além de precisar lidar com o fato de que sua família não tinha muitos recursos financeiros. Isso fez com que sua mãe trabalhasse arduamente para garantir que ele tivesse uma boa educação e oportunidades. Mesmo sem dinheiro, Irmelin sempre priorizou o bem-estar e os estudos do filho, matriculando-o em escolas respeitadas e incentivando-o a buscar atividades que expandissem sua criatividade. Leonardo sempre foi um menino observador, com energia de sobra, e muitas vezes sua agitação em sala de aula fazia com que fosse chamado a atenção pelos professores. Ele gostava de imitar as pessoas ao seu redor, criar personagens e fazer piadas, o que já demonstrava um talento natural para atuar. Foi essa personalidade expansiva e brincalhona
que levou sua mãe a incentivá-lo a entrar para o mundo do entretenimento. Desde cedo, ela percebeu que o filho tinha um dom especial e poderia se destacar se recebesse as oportunidades certas. A decisão de seguir a carreira artística veio ainda na infância, e o próprio Leonardo já disse que a ideia de ser ator o fascinava porque ele via aquilo como um escape para contar histórias diferentes e viver várias realidades. Ele sempre foi apaixonado por cinema e televisão, e uma de suas maiores influências foi Robert De Niro. Quando criança, assistia a filmes clássicos e ficava impressionado com o poder da atuação. Seu sonho era trabalhar ao lado de seus ídolos e, mais do que isso, provar que poderia ser um grande artista. A vontade de atuar ficou ainda mais forte quando ele percebeu que poderia ajudar sua mãe financeiramente, algo que sempre foi uma preocupação para ele, já que via o esforço dela para garantir uma vida melhor para os dois. No entanto, a caminhada para entrar na indústria do entretenimento não foi fácil. Como qualquer aspirante a ator em Hollywood, Leonardo enfrentou muitos desafios no começo. Ele fez inúmeros testes para comerciais e pequenos papéis na televisão, mas frequentemente era rejeitado. O mercado infantil era altamente competitivo. Além disso, os diretores de elenco muitas vezes buscavam crianças com um visual tradicionalmente bonito. Leonardo, com sua aparência diferente, que mesclava traços europeus e uma energia mais intensa, ouviu muitos não antes de conseguir sua primeira chance. A rejeição nunca o desanimou, mas o fez perceber desde cedo que a indústria do entretenimento exigia persistência e determinação. Apesar das dificuldades, ele continuou tentando e começou a conseguir pequenos trabalhos em comerciais. Aos 5 anos, teve sua primeira oportunidade na televisão no programa infantil Romper Room, mas foi expulso por ser muito bagunceiro. Esse episódio foi apenas um reflexo de sua personalidade enérgica e da sua dificuldade em se encaixar nos moldes rígidos da TV infantil. Durante a infância e pré-adolescência, ele fez diversos testes para comerciais de brinquedos, fast food e produtos infantis, conseguindo pequenos papéis em propagandas da Bubble Yum, Kraft Foods e Matchbox. Esses trabalhos foram importantes porque, além de lhe darem um primeiro contato com o mundo da atuação, ajudavam financeiramente sua família. Com o passar do tempo, Leonardo começou a sentir que precisava de desafios maiores. Ele queria fazer algo além de comerciais e programas infantis, então começou a buscar oportunidades na televisão e no cinema. Mas, para isso, precisava de um agente que acreditasse nele. Depois de muitas tentativas frustradas, finalmente encontrou alguém disposto a representá-lo, e aos 14 anos assinou com uma agência. No entanto, um problema surgiu logo no início: seu nome. Os agentes diziam que Leonardo DiCaprio soava muito étnico e sugeriram que ele adotasse um nome mais americano, como Lenny Williams. Ele se recusou, insistindo que queria manter seu nome verdadeiro, o que mostrou que, mesmo jovem, ele tinha uma forte identidade e sabia o que queria. Enquanto batalhava por uma oportunidade, sua mãe continuava sendo seu maior apoio. Irmelin levava Leonardo para testes e o incentivava a não desistir. Foi também ela quem se certificou de que ele tivesse uma educação sólida, garantindo que estudasse em boas escolas, mesmo com dificuldades financeiras. Leonardo frequentou a John Marshall High School e, embora fosse um aluno inteligente, estava mais interessado em atuar do que nos estudos tradicionais. Ele chegou a se inscrever em cursos especializados em atuação para aprimorar suas habilidades e se preparar melhor para audições. Nos anos 1980, Leonardo DiCaprio começou a aparecer em produções menores da TV, conseguindo participações em programas como The New Lassie, Santa Bárbara e Roseanne. Esses papéis eram curtos, geralmente de um episódio, mas já demonstravam seu potencial como ator. Seu primeiro trabalho recorrente foi em 1990, quando participou da série Parenthood, baseada no filme homônimo de Ron Howard. Ele interpretava Gary Buckman, um personagem originalmente vivido por Joaquin Phoenix no filme. Embora a série não tenha durado muito tempo, ela foi importante para que ele adquirisse experiência e ficasse mais confortável diante das câmeras. Um grande passo em sua carreira veio em 1991. Quando foi escalado para a sitcom Growing Pains. Ele entrou na 6ª temporada da série no papel de Luke Brower,
um adolescente sem teto que é acolhido pela família Seaver. A participação de DiCaprio trouxe uma nova dinâmica ao programa e ajudou a aumentar sua popularidade entre os adolescentes da época. Embora alguns críticos e parte do elenco tenham considerado sua introdução na série uma tentativa forçada de atrair a audiência, a atuação de Leonardo se destacou e ele começou a ser notado por diretores de cinema. Durante esse período, ele continuava fazendo testes para papéis maiores e, em 1992, teve uma grande oportunidade ao concorrer para um papel no filme This Boy's Life. Inicialmente, os produtores estavam relutantes em escalá-lo, pois buscavam um ator mais experiente para atuar ao lado do renomado Robert De Niro. Mas Leonardo se esforçou ao máximo para impressionar a equipe. Ele passou por vários testes e, após uma audição final com o próprio De Niro, foi escolhido para interpretar Tobias "Toby" Wolff, um jovem que enfrenta abusos do padrasto, interpretado por De Niro. O lançamento de This Boy's Life em 1993 marcou a transição definitiva de DiCaprio da televisão para o cinema. Sua performance intensa e convincente rendeu elogios da crítica, que o considerou um dos jovens talentos mais promissores de Hollywood. O filme mostrou que Leonardo era capaz de lidar com papéis dramáticos complexos, algo que poucos atores de sua idade conseguiam fazer de forma convincente. A química entre ele e Robert De Niro também foi destacada, e a experiência de trabalhar com um dos maiores atores de sua época serviu como um grande aprendizado para DiCaprio, que começava a desenvolver seu próprio estilo de atuação. Pouco depois, ainda em 1993, ele conseguiu um dos papéis mais desafiadores de sua carreira até então, no filme Gilbert Grape, Aprendiz de Sonhador. Neste longa-metragem, ele interpretou Arnie Grape, um adolescente com deficiência intelectual, irmão do personagem vivido por Johnny Depp. A complexidade do papel exigia um nível de entrega e autenticidade que poucos jovens atores conseguiriam alcançar, mas Leonardo mergulhou completamente no personagem e entregou uma performance emocionante e comovente. O trabalho de DiCaprio em Gilbert Grape foi tão impactante que ele recebeu sua primeira indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante, aos apenas 19 anos. Esse reconhecimento consolidou sua reputação em Hollywood como um ator jovem, mas extremamente talentoso, que podia competir de igual para igual com grandes nomes da indústria. Com duas performances poderosas em This Boy's Life e Gilbert Grape, ele se tornou uma das apostas mais quentes do cinema na década de 1990. Nos anos seguintes, continuou a construir sua carreira com papéis que exploravam sua versatilidade como ator. Em 1995, protagonizou O Diário de um Adolescente, interpretando um jovem viciado em heroína. Esse filme, baseado em uma história real, foi um projeto intenso que exigiu uma atuação crua e realista, mostrando que DiCaprio não tinha medo de assumir personagens difíceis. Ele também estrelou Rápida e Mortal de 1995, um faroeste ao lado de Sharon Stone e Russell Crowe, e Romeu e Julieta de 1996, uma adaptação moderna da obra de Shakespeare dirigida por Baz Luhrmann. A explosão mundial da carreira de Leonardo DiCaprio aconteceu com Titanic de 1997, um dos filmes mais icônicos e bem-sucedidos da história do cinema. Antes desse momento, ele já era reconhecido pela crítica como um jovem ator talentoso, principalmente após sua atuação brilhante em Gilbert Grape, Aprendiz de Sonhador de 1993, mas ainda não havia experimentado o nível de fama global que estava prestes a alcançar. A decisão de participar do épico romance dirigido por James Cameron foi, na época, uma aposta arriscada. DiCaprio, que vinha escolhendo papéis desafiadores e dramáticos em filmes independentes e de médio porte, inicialmente relutou em aceitar o papel de Jack Dawson, pois não queria ser rotulado apenas como um galã adolescente. No entanto, o diretor James Cameron viu nele a combinação perfeita de charme, vulnerabilidade e intensidade emocional para dar vida ao personagem. Jack Dawson era um jovem artista de espírito livre, aventureiro e sonhador, que ganha uma passagem para o Titanic em um jogo de pôquer e embarca na viagem que mudaria sua vida. Durante a travessia, ele conhece Rose DeWitt Bukater, interpretada por Kate Winslet,
uma jovem da alta sociedade presa a um noivado infeliz com o arrogante e controlador Cal Hockley. O romance proibido entre Jack e Rose é o coração da história. E a química explosiva entre Leonardo DiCaprio e Kate Winslet fez com que o público se apaixonasse por esse casal improvável. Desde as primeiras cenas, fica evidente que DiCaprio trouxe para o papel uma energia vibrante e cativante, tornando Jack não apenas um herói romântico, mas um personagem cheio de nuances e autenticidade. Sua atuação natural e seu carisma magnético fizeram com que milhões de espectadores ao redor do mundo se envolvessem emocionalmente com sua jornada. O impacto de Titanic foi avassalador. O filme se tornou um fenômeno cultural, quebrando recordes de bilheteria e se tornando o primeiro longa-metragem a ultrapassar a marca de US$ 1 bilhão em arrecadação mundial. Eventualmente, atingiu mais de 2 bilhões de dólares, tornando-se o filme de maior bilheteria da história na época, um recorde que só foi superado anos depois por Avatar de 2009, também dirigido por James Cameron. O sucesso de Titanic não se limitou às bilheteiras. Ele também dominou a temporada de premiações, sendo indicado a 14 Oscars e vencendo 11, incluindo melhor filme e melhor direção. Curiosamente, apesar do seu desempenho aclamado, Leonardo DiCaprio não foi indicado ao Oscar de melhor ator, algo que na época gerou surpresa e frustração entre os fãs e críticos. O estrelato repentino transformou a vida de Leonardo DiCaprio da noite para o dia. Antes de Titanic, ele já era respeitado na indústria cinematográfica, mas agora ele se tornou um ícone global, um verdadeiro fenômeno pop. Seu rosto estampava capas de revistas, suas entrevistas eram disputadas por programas de TV e sua vida pessoal passou a ser escrutinada pela mídia como nunca antes. O Leomania. Como foi apelidado o surto de popularidade ao redor do ator, atingiu proporções gigantescas, com fãs histéricos cercando hotéis e eventos onde ele aparecia. Jovens do mundo inteiro penduravam pôsteres dele nos quartos, e sua interpretação como Jack Dawson consolidou sua imagem de galã romântico. Porém, apesar do sucesso avassalador, Titanic também trouxe desafios para DiCaprio. Ele começou a ser visto como um astro adolescente, um símbolo de beleza e romance, e essa nova imagem não era exatamente o que ele desejava para sua carreira. Diferente de muitos atores que abraçariam esse rótulo e seguiriam explorando papéis semelhantes, Leonardo decidiu seguir um caminho diferente, buscando trabalhos que o desafiassem como ator e o ajudassem a provar que era muito mais do que um rosto bonito. Nos anos seguintes, evitou propositalmente filmes comerciais e priorizou colaborações com diretores renomados e projetos com roteiros complexos e profundos. Apesar dessa busca por diversificação, Titanic permaneceu um marco em sua trajetória. O filme continua sendo um dos mais amados e reexibidos da história do cinema, garantindo a ele um lugar permanente no imaginário coletivo. Até hoje, novas gerações descobrem Titanic e se apaixonam por Jack Dawson e seu espírito livre e romântico. Muitas das cenas icônicas do filme, como Jack e Rose na proa do navio com os braços abertos ao vento, são reproduzidas e homenageadas na cultura pop. A frase "você pula, eu pulo" se tornou uma das declarações de amor mais famosas do cinema. E o impacto emocional da despedida de Jack e Rose no oceano continua a emocionar milhões de pessoas. Mesmo depois de consolidar sua carreira com papéis mais sérios e dramáticos, Leonardo DiCaprio nunca renegou Titanic. Ele mantém um carinho pelo filme e reconhece que foi um divisor de águas em sua vida. Sua amizade com Kate Winslet, que nasceu nos bastidores do longa, continua forte até hoje, sendo uma das relações mais admiradas de Hollywood. Em diversas entrevistas, ele já mencionou como o sucesso de Titanic foi avassalador e inesperado, mas também um aprendizado sobre o que significa ser uma grande estrela. A virada do milênio marcou um período crucial para Leonardo DiCaprio. Depois do fenômeno Titanic, ele precisava provar que era mais do que apenas um galã adolescente. Muitos atores que atingem um nível de fama tão estrondoso acabam sendo rotulados, mas Leonardo decidiu seguir um caminho diferente, escolhendo papéis mais complexos, trabalhando com diretores consagrados e se distanciando de personagens românticos para se estabelecer como um ator sério e respeitado.
Foi nessa década que ele começou uma das parcerias mais icônicas do cinema moderno, sua colaboração com o lendário Martin Scorsese, que ajudaria a redefinir sua carreira e consolidá-lo como um dos melhores atores da indústria cinematográfica. A primeira grande prova desse novo rumo veio em Gangues de Nova York, de 2002, um drama épico que se passa no século XIX e retrata a brutalidade das gangues que dominavam a cidade naquela época. No filme, Leonardo interpreta Amsterdam Vion, um jovem que busca vingança contra Bill the Butcher Cutting, interpretado brilhantemente por Daniel Day-Lewis. Essa foi a primeira colaboração entre DiCaprio e Scorsese e o ator mergulhou de cabeça no papel, enfrentando um dos vilões mais assustadores do cinema. A produção foi grandiosa, cheia de cenas intensas e momentos marcantes, e Leonardo conseguiu se destacar ao lado de atores veteranos. O filme foi um sucesso de crítica e público e, mais importante, sinalizou que DiCaprio estava pronto para desafios mais profundos e complexos. Logo depois, Empreenda-me se for capaz, de 2002, dirigido por Steven Spielberg, ele interpretou Frank Abagnale Jr., um golpista que conseguiu enganar bancos, companhias aéreas e o FBI enquanto ainda era muito jovem. Esse papel exigiu que Leonardo mostrasse carisma, inteligência e vulnerabilidade, já que Frank não era apenas um trapaceiro habilidoso, mas também um garoto que ansiava pelo amor e reconhecimento do pai, interpretado por Christopher Walken. A química entre DiCaprio e Tom Hanks, que fazia o agente do FBI na cola de Frank, ajudou a tornar o filme ainda mais cativante. O longa foi um grande sucesso, e muitos críticos começaram a apontar que Leonardo estava evoluindo como ator, provando que tinha muito mais a oferecer do que apenas boa aparência. Mas foi em O Aviador de 2004 que ele realmente surpreendeu a todos. No papel de Howard Hughes, um excêntrico bilionário, inventor, diretor de cinema e piloto obcecado por perfeição, DiCaprio entregou uma de suas atuações mais impressionantes até aquele momento. Hughes era um personagem complexo, com uma personalidade fascinante e perturbadora, marcada por sua genialidade e pelo seu sofrimento com o transtorno obsessivo-compulsivo. Para interpretar o papel, Leonardo mergulhou profundamente na psicologia do personagem, estudando seus trejeitos, manias e padrões de comportamento. Ele convenceu o público e a crítica de que estava à altura do desafio, e sua performance lhe rendeu sua segunda indicação ao Oscar, desta vez como melhor ator. Embora não tenha levado a estatueta, ficou claro que ele havia se transformado em um ator de primeira linha. Nos anos seguintes, Leonardo seguiu trabalhando com filmes ambiciosos e papéis desafiadores. Em Os Infiltrados de 2006, mais uma vez sob a direção de Scorsese, ele interpretou Billy Costigan, um policial disfarçado, infiltrado em uma organização criminosa liderada pelo personagem de Jack Nicholson. O filme era tenso, cheio de reviravoltas, e Leonardo conseguiu entregar uma performance intensa e carregada de emoção. A maneira como ele demonstrava o conflito interno do personagem, que vivia em constante estado de paranoia, foi elogiada por todos. Os Infiltrados acabou vencendo o Oscar de melhor filme e foi um dos grandes marcos da carreira do ator. No mesmo ano, DiCaprio estrelou Diamante de Sangue de 2006, no qual interpretou Danny Archer, um contrabandista de diamantes na África. Esse foi um papel desafiador tanto emocional quanto fisicamente, e Leonardo se dedicou intensamente à construção do personagem. Ele trabalhou com sotaque africano, treinou com especialistas e mergulhou na realidade brutal do tráfico de diamantes. O filme abordava temas sérios, como exploração, guerra civil e corrupção, e mais uma vez ele conseguiu impressionar, sendo indicado ao Oscar novamente. Nessa fase, ele já não era mais apenas um astro de Hollywood. Era um ator respeitado, capaz de carregar um filme sozinho e de atrair a atenção da academia com frequência. Em 2008, ele voltou a trabalhar com Kate Winslet em Foi Apenas um Sonho, um drama poderoso sobre um casal que enfrenta desilusões e frustrações dentro do casamento. Ao contrário da história romântica de Titanic, aqui a relação entre os personagens era carregada de tensão e tragédia. A atuação de DiCaprio foi uma das mais maduras de sua carreira até então, mostrando um lado mais vulnerável e intenso. O filme não foi um grande sucesso de bilheteria, mas foi mais uma prova de que ele estava disposto a se arriscar e a explorar diferentes camadas em seus personagens. Fechando essa fase da carreira com chave de ouro,
Leonardo estrelou Ilha do Medo de 2010, mais uma colaboração com Martin Scorsese, em que interpretou Ted Daniels, um investigador assombrado por seu passado que se vê preso em uma teia de mistérios dentro de um hospital psiquiátrico. O filme era um thriller psicológico envolvente e complexo, e a atuação de DiCaprio foi fundamental para a construção da tensão ao longo da história. Esse foi um dos filmes que consolidaram sua habilidade de interpretar personagens atormentados e emocionalmente intensos. Entre 2010 e 2015, Leonardo DiCaprio passou por uma fase crucial em sua carreira, consolidando-se como um dos maiores atores de sua geração, mas também enfrentando um dilema que se tornou quase um meme global: a espera pelo tão desejado Oscar. Durante anos, a falta de reconhecimento da academia gerou frustrações para seus fãs e se tornou motivo de inúmeras campanhas e piadas na internet. No entanto, isso não impediu DiCaprio de continuar se desafiando em papéis cada vez mais intensos, especialmente em suas parcerias com diretores renomados. Foi nesse período que ele entregou algumas de suas atuações mais marcantes, incluindo o papel de Jordan Belfort no explosivo O Lobo de Wall Street, de 2013, um filme que definiu sua carreira e reafirmou sua versatilidade. O início dessa fase já mostrava que DiCaprio estava focado em filmes que exigiam muito de seu talento e presença de cena. Em 2010, ele estrelou A Origem, dirigido por Christopher Nolan, um dos filmes mais complexos e inovadores da década. Interpretando Don Cobb, um ladrão especializado em roubo de segredos através dos sonhos, Leonardo entregou uma performance carismática e profunda, equilibrando o drama emocional de seu personagem com a intensidade das cenas de ação. O filme foi um sucesso de crítica e bilheteria, arrecadando mais de 800 milhões de dólares no mundo todo. Apesar disso, sua atuação não rendeu uma indicação ao Oscar, o que aumentou ainda mais o sentimento de que a academia estava subestimando seu trabalho. Em 2012, ele apareceu em um papel coadjuvante memorável em Django Livre, de Quentin Tarantino. No filme, DiCaprio interpretou o cruel e carismático Calvin Candie, um proprietário de escravos sádico e manipulador. Sua atuação foi tão intensa que, em uma cena famosa, ele realmente cortou a mão ao quebrar um copo de vidro, mas seguiu atuando como se fosse parte do roteiro. A cena acabou sendo usada na versão final do filme, e sua performance como vilão rendeu muitos elogios. Embora, mais uma vez, ele tenha sido ignorado pelo Oscar. O fato de seu colega de elenco, Christoph Waltz, ter vencido na categoria de melhor ator coadjuvante apenas reforçou a ideia de que DiCaprio era injustamente esnobado. Mas foi em 2013 que ele entregou uma das atuações mais icônicas de sua carreira. O Lobo de Wall Street, dirigido por Martin Scorsese, trouxe Leonardo DiCaprio na pele de Jordan Belfort, um corretor da bolsa inescrupuloso, viciado em dinheiro, poder e excessos. O filme foi um verdadeiro espetáculo de excessos, misturando drama, comédia e crítica social em uma narrativa acelerada e caótica, refletindo perfeitamente a vida do personagem principal. Para interpretar Belfort, DiCaprio mergulhou de cabeça no papel, estudando a fundo os maneirismos do verdadeiro Jordan e se entregando a cenas que exigiam um nível de comprometimento físico e emocional intenso. Quem poderia esquecer a famosa sequência em que ele, sob efeito de drogas, tenta rastejar até seu carro? A cena foi tão exaustiva que o próprio ator admitiu que precisou de vários takes para acertar os movimentos de maneira convincente. Além da energia frenética, DiCaprio mostrou sua habilidade cômica como nunca antes. Ele dominou monólogos longos e acelerados, participou de improvisações brilhantes e fez com que um personagem desprezível se tornasse irresistivelmente carismático para o público. Sua química com Jonah Hill e Margot Robbie também foi um dos destaques do filme. A cena em que ele motiva seus funcionários no escritório de corretagem, subindo em uma mesa e gritando palavras de ordem, se tornou um dos momentos mais marcantes do cinema daquela década. A recepção foi espetacular, com a crítica elogiando a direção de Scorsese e a atuação de DiCaprio. O filme recebeu 5 indicações ao Oscar, incluindo melhor filme e melhor ator para Leonardo. Era a 4ª indicação da carreira dele como ator, e muitos acreditavam que finalmente ele levaria a estatueta para casa. No entanto, a vitória acabou indo para Matthew McConaughey, por sua atuação em Clube de Compras Dallas.
A decepção foi enorme, tanto para o ator quanto para seus fãs, que estavam convencidos de que O Lobo de Wall Street era a grande chance dele. Para piorar, McConaughey protagonizou um dos momentos mais emblemáticos da noite ao repetir o famoso hum, hum, hum que ele e DiCaprio improvisaram em uma das cenas do filme. O momento foi visto como uma ironia do destino. Um gesto que havia sido criado por DiCaprio acabou virando símbolo da vitória de outro ator. Após essa derrota, a pressão pelo Oscar ficou ainda maior. Leonardo sabia que precisava de um papel ainda mais desafiador para convencer a academia. Então, em 2015, ele estrelou O Regresso, dirigido por Alejandro González Iñárritu. O filme era um épico brutal sobre sobrevivência, baseado na história real do explorador Hugh Glass. Para interpretar Glass, DiCaprio enfrentou algumas das condições mais extremas de sua carreira. Ele filmou em temperaturas congelantes, aprendeu a disparar mosquetes, falar idiomas indígenas e até comeu fígado cru de bisonte. Tudo isso porque ele queria garantir que sua performance fosse a mais autêntica possível. Diferente de O Lobo de Wall Street, onde sua atuação era carregada de energia, diálogos rápidos e humor ácido, O Regresso exigia uma interpretação muito mais física e introspectiva. Muitas das cenas do filme eram sem falas, o que significava que DiCaprio precisava expressar todas as emoções com gestos, olhares e linguagem corporal. Sua performance foi visceral, e o público pôde sentir cada sofrimento de seu personagem na tela. Quando as indicações ao Oscar foram anunciadas, ninguém ficou surpreso ao ver o nome de Leonardo DiCaprio na lista. Dessa vez, a torcida era ainda maior, e a expectativa estava no auge. Durante toda a temporada de premiações, ele foi o favorito, levando para casa o Globo de Ouro, o BAFTA e o SAG Award. No dia da cerimônia do Oscar, o mundo inteiro parecia torcer por ele. E quando finalmente anunciaram seu nome como vencedor de melhor ator, a internet veio abaixo. Foi um dos momentos mais comemorados da história do Oscar, com direito a aplausos de pé e uma expressão de alívio no rosto do ator. A vitória de Leonardo DiCaprio foi mais do que um reconhecimento pelo papel em O Regresso. Foi o reconhecimento de uma carreira inteira dedicada à arte da atuação. Durante anos, ele se desafiou, recusando papéis fáceis e escolhendo trabalhar apenas com os melhores diretores. Seu Oscar não foi apenas por um filme, mas por tudo que ele já havia construído até ali. E, ironicamente, depois de tanto tempo perseguindo essa estatueta, ele recebeu o prêmio com humildade, aproveitando seu discurso para falar sobre um tema que lhe é muito caro: a preservação ambiental e as mudanças climáticas. Além de seu talento inegável e sua paixão pelo ativismo ambiental, DiCaprio é conhecido por seu histórico de relacionamentos com modelos e atrizes, muitas delas significativamente mais jovens, o que frequentemente gera debates e até memes sobre seu suposto padrão de namoro. Se há algo que se tornou quase tão icônico quanto seus papéis no cinema, é o fato de que ele raramente mantém relacionamentos com mulheres acima dos 25 anos, algo que virou uma piada recorrente nas redes sociais e até mesmo no Oscar. Mas será que isso é verdade ou apenas exagero da mídia? Sua primeira relação amplamente divulgada foi com a modelo e atriz Bridget Hall, no início dos anos 90. Embora nunca tenha sido confirmada oficialmente, rumores apontavam que os dois tiveram um breve romance quando DiCaprio ainda estava em ascensão na carreira. Depois, em 1995, ele foi associado à atriz Brittany Daniel, com quem contracenou no filme Diário de um Adolescente. Esse relacionamento também não durou muito tempo, mas ajudou a reforçar a imagem de Leonardo como um dos solteiros mais cobiçados de Hollywood. O primeiro grande namoro de DiCaprio que se tornou assunto internacional foi com a supermodelo brasileira Gisele Bündchen, um dos relacionamentos mais longos e sérios do ator. Eles ficaram juntos de 2000 a 2005, formando um dos casais mais glamourosos da época. Gisele era jovem, linda e no auge da carreira, enquanto DiCaprio estava consolidando seu status de superestrela após Titanic e O Aviador. Durante o relacionamento, os dois foram fotografados juntos inúmeras vezes, desde passeios românticos a compromissos ambientais, algo que ambos compartilhavam como interesse. No entanto, o relacionamento terminou porque, segundo Gisele, ela passou por um processo de amadurecimento e percebeu que precisava mudar seu estilo de vida.
enquanto DiCaprio parecia ainda não estar pronto para acompanhar essa mudança. Em sua autobiografia, a modelo mencionou que durante o relacionamento começou a se questionar sobre o estilo de vida de Hollywood e decidiu priorizar sua saúde mental e emocional. Após Gisele, DiCaprio engatou outro relacionamento de longo prazo com outra modelo, a israelense Bar Refaeli, que durou de 2005 a 2011, com algumas idas e vindas. Assim como com Gisele, ele e Bar pareciam ser o casal perfeito, jovens, bonitos e bem-sucedidos. Durante esse período, DiCaprio foi visto com mais frequência em eventos sociais e jogos de basquete, mas o relacionamento também não resistiu ao tempo. Muitos especulam que, novamente, a dificuldade de DiCaprio em se comprometer com algo mais sério pode ter sido um fator para o término. Embora os dois nunca tenham falado abertamente sobre o fim da relação, fontes próximas ao casal sugeriram que Refaeli queria levar a relação para um nível mais sério, enquanto DiCaprio ainda não estava pronto para o casamento. Com o fim do namoro com Bar Refaeli, Leonardo começou a sair com a atriz Blake Lively, conhecida por seu papel na série Gossip Girl. Esse foi um dos relacionamentos mais surpreendentes do ator, pois Blake fugia um pouco do padrão de modelos que ele costumava namorar. O namoro durou poucos meses em 2011, mas foi altamente midiático. Durante esse período, eles foram vistos juntos em Cannes, na Itália e até em um passeio romântico em um iate. No entanto, o romance foi breve e logo Blake seguiu em frente, começando um relacionamento com Ryan Reynolds, com quem se casou posteriormente. Depois de Blake, Leonardo voltou a se relacionar com modelos. Entre 2013 e 2014, ele namorou Toni Garn, uma modelo alemã. O relacionamento foi discreto e durou pouco mais de um ano, terminando sem muitas explicações públicas. Em seguida, ele se envolveu com Kelly Horbach, outra modelo, mas mais uma vez, o romance durou menos de um ano. O mesmo padrão se repetiu com Nina Agdal, que namorou DiCaprio entre 2016 e 2017. No entanto, foi em 2018 que Leonardo engatou seu relacionamento mais duradouro em anos, com a modelo e atriz Camila Morrone. O namoro durou até 2022, e os dois chegaram a ser vistos juntos diversas vezes em eventos e férias luxuosas ao redor do mundo. Camila parecia ser diferente das anteriores porque, além da óbvia química entre eles, ela demonstrava um grande respeito pelo trabalho de DiCaprio. No entanto, como era de se esperar, assim que ela completou 25 anos, os rumores de que DiCaprio iria terminar o relacionamento começaram a surgir e não demorou muito para que o casal anunciasse a separação, alimentando ainda mais a teoria de que ele não namora mulheres com mais de 25 anos. Após o término com Camila, DiCaprio foi rapidamente ligado a Gigi Hadid, algo que chocou os fãs, pois ela era uma das primeiras mulheres com mais de 25 anos com quem ele se relacionava publicamente. No entanto, o romance não parecia muito sério, e logo ele voltou a ser visto com modelos mais jovens, incluindo Eden Polani, de apenas 19 anos. Esse último envolvimento gerou críticas ainda mais intensas, já que a diferença de idade entre eles era de quase 30 anos. Além dos relacionamentos, DiCaprio também é famoso por sua vida social intensa e pelo fato de estar sempre cercado por um grupo seleto de amigos, conhecido como The Wolf Pack, que inclui nomes como Tobey Maguire, Kevin Connolly e Lucas Haas. Esse grupo costuma sair junto em festas privadas e eventos luxuosos, o que reforça ainda mais a imagem de DiCaprio como um eterno solteirão de Hollywood. Embora nunca tenha se casado ou tido filhos, Leonardo DiCaprio sempre se esquivou de perguntas sobre sua vida amorosa e se pretende construir uma família um dia. Seu foco principal parece ser sua carreira e seu ativismo ambiental, que ele leva muito a sério.